寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Hong Kong e Filipinas, Filipinas ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados, né, aos filipinos e às filipinas, né, daquela época, né, como por exemplo Gregório del Pilar, Andrés Bonifácio, Revolução Filipina, o Cerco de Baler e entre outros, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, hoje vamos falar sobre o general, o temido general Antônio Luna. E, né, quase eu confundo aí, né, mas enfim. E Antônio Luna, já começa por aí, né, que o nome dele era extremamente grande. Então vamos abreviar para Antônio Luna. Antônio Luna, ele nasceu no dia 29 de outubro de 1866 e veio a falecer no dia 5 de julho de 1899. Antônio, ele era o filho caçula dos seus 6 irmãos. Então, tipo, ele era o filho mais novo dos seus 6 irmãos. 7 filhos ali o pai dele e a mãe dele teve, né? E isso, né, basicamente se deve à sua condição financeira, uma vez que tanto seu pai quanto sua mãe eram mestiços de espanhóis. Então, muito provavelmente que eles tinham ali um pouquinho de grana. Sem contar que também o seu pai, ele contava com um monopólio do tabaco nas Filipinas na época. Então, bem, se ele era o único vendedor de tabaco, então provavelmente ele devia ter um certo dinheiro até, né? Não sabemos se a coroa espanhola arrecadava mais imposto, enfim. Mas o que acontece é que logo em sua infância, né, com 6 anos de idade, Antônio ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu matemática, começou a estudar idiomas, né, como o espanhol, o latim e o tagalo, né, que é o idioma filipino. E sem contar que ele era muito bom em memorizar livros, né? Ele tipo, tinha uma inteligência fora do normal. E já em 1881, ele recebeu seu diploma de bacharel em artes, ou seja, não tivemos mais um problema aí com o repetente de artes, né? E também não só isso, mas ele começou a aprender literatura, se inscreveu na aula de esgrima, começou a aprender a atirar com soldados espanhóis. E pasmem, ele era bem elogiado ali entre os soldados, né? Sendo considerado um atirador de elite, mas ele não estudava só tiro, ele não só tinha uma mira boa, mas também como ele estudava táticas em campo, batalhas convencionais, batalhas em vilas, batalhas urbanas, e também ele por conta própria também estudava guerra de guerrilha, justamente, né, para contrapor os estudos dele de uma guerra convencional. Então ele queria estar ali 100% ligeiro no que ele estava fazendo. E também, nesse mesmo tempo, ele passou a estudar química, no qual ele foi até que bem sucedido, tendo recebido um prêmio ali na Espanha. Então, com o passar do tempo, né, chegamos em 1890, ele acaba viajando para a Espanha, onde ele decide se aprimorar nos seus estudos como químico. Mas, né, ele, além de ser químico, ele acaba se envolvendo com a maçonaria e acaba virando um mestre maçom. E depois, né, que ele acaba retornando às Filipinas, mais precisamente para Manilha, ele abre uma escola de esgrima, junto com seu irmão mais velho. E ele já sendo uma pessoa bem comentada ali nas Filipinas, né, ele acaba sendo chamado ali para participar da Revolução Filipina contra os espanhóis de início, né? Só que ele primeiro achava que uma Revolução Filipina, né, para tirar os espanhóis não era o ideal. Ele achava que primeiro que tinha que retirar os espanhóis, né, através de reformas e naquela parte burocrática. Afinal, ele também tinha uma ligação bem forte com a Espanha, sendo quase
repatriado como um espanhol. Então, de início, ele achava que a revolução era besteira, e daí ele pensou e beleza, ele chegou a conferir, né, os revolucionários, e ele viu, né, que os revolucionários eram pessoas indisciplinadas, caóticas, desorganizadas, que não tinham um armamento bom e que não estavam preparados para trocar tiro ali com soldados espanhóis, e o mesmo acabou zombando disso. Porém, não se sabe o que foi que aconteceu, que em 1896 ele acabou sendo, ele e seu irmão, né, acabaram sendo presos ali junto a pessoas da Katipunan, que era uma organização secreta anti-Espanha, né, e anti-Estados Unidos. Então, né, só que o seu irmão ele acabou ficando apenas alguns meses preso, e com isso, né, o Antônio ele pegou, foi preso, e até que em agosto de 1896 ele é transferido para Espanha, ou seja, ele vai, né, para uma prisão espanhola, onde ele fica até dezembro de 1897. E com isso ele volta um tanto quanto frustrado ali com a Espanha, e ele acaba voltando desapontado. Então ele começa a treinar ali um grupinho de pessoas, guerrilha, táticas convencionais, combate corpo a corpo, né, já que ele tinha experiência em esgrima. Então ele saberia, né, que naquela época um combate corpo a corpo era muito mais provável de isso acontecer do que um tiroteio. Em 1898, né, Emílio Aguinaldo ele acaba retornando para as Filipinas, e ele já sabe de Antônio Luna. Então, Emílio Aguinaldo ele pega e vai trocar uma ideia com Antônio e o chama para participar da Revolução, né, que já estava ali basicamente terminando a guerra ali contra os espanhóis e já estava se iniciando a guerra contra os americanos. Então, o Antônio ele aceita, só que ele vê que o Aguinaldo trouxe armamentos modernos, né, afinal, nesse tempo, as Filipinas estava com a ajuda dos americanos contra os espanhóis, então, né, ele percebeu que eles tinham um armamento bom. Mas as tropas de Aguinaldo eram caóticas, eram desorganizadas e indisciplinadas. Então ele mesmo passou a treinar as tropas de Emílio Aguinaldo. Só que ele era um cara rígido, ele era um cara casca grossa, e muita gente tinha um certo apreço por ele, porque ele conseguia disciplinar tudo que ele tocava, mas ao mesmo tempo ele era chamado, né, de uma pessoa que era terrível em seus métodos de disciplinar os soldados. Mas ele disciplinava, e aí é que tá, aí fica nesse negócio, né? O que é mais importante, ser uma pessoa terrível e conseguir fazer o que quer, ou ser uma pessoa frouxa e não conseguir fazer nada, né? Mas enfim. E com isso, né, ele começou a disciplinar e ele começou a fazer algumas incursões ali, né, começou a fazer algumas guerras de guerrilha contra os espanhóis, e ele até que estava se dando bem. Só que, conforme a fama dele subia e a de Aguinaldo descia, ele começou a ser sabotado e ele começou a ficar com incursões menores, ele começou a ficar com menos armamento, menos munições, já que essa ideia de levar caixas e caixas de munições, né, para a guerra, né, falando das Filipinas, né, foi uma ideia dele. Então, muitas das ideias deles acabaram sendo passadas para outras pessoas e ele acabou sendo ofuscado das próprias conquistas. Então, Antônio ele percebe que ele está sendo sabotado e que a presença dele em campo está incomodando. Então ele se retira de campo, mas ainda se mantém no exército e abre uma escola militar ali nas Filipinas. E com isso, né, ele consegue fazer um certo milagre, deixando o exército filipino minimamente preparável, minimamente aceitável, né, para peitar os espanhóis e futuramente os Estados Unidos. Só que não adianta muito porque meses depois, né, fecham a escola dele. Então, ele, como também sabia mexer com jornais e mexer com propaganda, ele começa a fazer propagandas de recrutamento, no qual ele consegue, né, um total de 4.000 pessoas,
em 3 semanas. Ou seja, tipo, cara, todo mundo queria ir treinar com ele e também, né, todo mundo queria as Filipinas livre. Então, com isso, né, ele acaba voltando em campo e acaba voltando ali a guerrear, dessa vez contra os Estados Unidos. Só que, né, durante uma batalha, né, o exército ele acabou ficando desnorteado, e o exército filipino acabou ficando desnorteado, acabou ficando desesperado e com a moral completamente baixa. Só que Antônio Luna, ele acabou entrando em ação e ele acabou entrando no meio da batalha e discursando e aumentando a moral do exército, no qual ele conseguiu reorganizar todo o regimento dele, né, durante uma batalha no qual estava tudo caótico, e ele conseguiu ali, né, não ganhou, mas ele conseguiu segurar o que tinha que segurar. Então o objetivo dele realmente era esse, né, tipo, era atrasar os americanos. Só que tinha um porém, né? Novamente, ele voltou, estava tendo destaque e ele voltou a ser sabotado. Voltaram a tirar as armas dele, voltaram a tirar a munição dele. Então ele acaba renunciando. Ele pega e renuncia, e Emílio Aguinaldo aceita essa renúncia e ele some. Ele vai para a cidade, ele desiste da ideia de ser soldado, né? De ser general. Mas isso dura pouco tempo, porque ele acaba retornando em 1899 e no dia 6 de junho e no dia 5 de junho, no dia 5 de junho de 1899, né, só para deixar mais contextualizado, né, com a data mais precisa, ele acaba conseguindo tomar um forte americano sozinho, basicamente. E com isso, né, volta ali a ter suas desconfianças, a ter, né, tipo, um jogo ali de inveja, né, entre os outros generais, capitães e talvez até entre mesmo o próprio Emílio Aguinaldo. E já no dia 5 de julho de 1899, um capitão falou para Antônio ir até um certo lugar que ficava isolado, pois iria ter uma reunião secreta ali do alto escalão do exército e que era para o Antônio Luna também comparecer ao local. Só que quando Antônio chegou no local, né, o local estava completamente vazio e só tinha esse capitão, e os dois começaram a bater boca, começaram a discutir feio. Então Antônio ele pega, se vira para ir embora. E quando ele está de costas para esse capitão, ele toma um tiro nas costas. Antônio, né, mesmo que ferido, ele vira de frente para o capitão, pega o seu revólver e acerta o capitão do exército lá. E conforme ele vai dando uns passos, né, aparecem outros soldados, né, que estavam ali de olho no Antônio. E aparece uns soldados e acabam cercando ele e acaba né, indo para uma briga de faca. Só que, né, era um monte contra o Antônio. Então, por mais que ele tenha conseguido lutar e tenha conseguido caminhar mais um pouco, ele acabou caindo. E o seu regimento viu que ele estava ali, né, escutou toda a treta, todos os tiros. Eles acabaram indo onde estava o Antônio. E com isso, eles foram surpreendidos ali com atiradores de elite, né, que estavam preparados ali com fuzis, com rifles ali, para caso, né, isso viesse a acontecer. Então, eles, infelizmente, não conseguiram resgatar o Antônio. Só que Antônio, né, mesmo ferido com 30 facadas, né, ele conseguiu gritar para todo mundo escutar que eles eram covardes, que as seguintes palavras que ele gritou eram: covardes, covardes, vocês são covardes. E a partir disso ele acabou falecendo devido né, à quantidade de feridas, né, que ele acabou recebendo. Mas essa morte, ela não serviu. E essa morte de Antônio Luna foi um grande êxito para os americanos. O porquê? Porque os americanos estavam vendo e os próprios americanos acabaram reconhecendo, né, que o Antônio era basicamente o único general competente que tinha ali nas Filipinas inteira para fazer um combate de igual para igual com os Estados Unidos.
e com Antônio fora de combate, né, era extremamente fácil ali para derrotar todo o exército de Emílio Aguinaldo. E realmente foi isso que aconteceu, porque né, depois que Antônio veio a falecer, era baixas em cima de baixas pesadas ali do exército filipino, e no qual os americanos viram ali que, tipo, mano, isso daí tá muito fácil. Então, Emílio Aguinaldo, né, acabou desmantelando seu exército e partiu para uma guerra de guerrilha sem êxito, né, acabou perdendo ali para os Estados Unidos. E, graças à morte de Antônio, os Estados Unidos, né, agradeceram ali, basicamente, né, falaram que vocês tiraram ali um peso. E né, os americanos também acabaram, de certa forma, reconhecendo, né, que Antônio ele era um general de respeito, um general forte e que tinha um punho de ferro, no qual né, os mesmos prestaram os seus devidos respeitos, né, ao Antônio Luna. E atualmente, né, existe uma classe de navios ali da Marinha Filipina com o nome Antônio Luna. E também existe um filme feito em 2015 que é muito bom sobre o Antônio Luna, né, que é bem feito e tal. Bem, o nome é General Antônio Luna, né? Eu recomendo que vocês assistam. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, né, de passar esse vídeo para algum amigo seu, para alguma amiga sua, então como a pessoa se identifica. Assim, mano, imagina o seguinte, tem um cara que é químico, matemático, sabe espanhol, latim, tagalo, e general, e é esgrimista e tal, e veio a falecer com 30 anos por causa de inveja ali dentro do próprio exército. Ah, mentira que fizeram isso? Sim, cara, fizeram. E daí você passa esse vídeo aí pro seu amigo, pra sua amiga, pra pessoa como se identificar, beleza? Mas enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição, segue lá no Insta, curte a página do canal no Face e dê aquele apoio ali, dê aquele apoio se puder, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, falou e fui!